Eu quero convidá-los, nesse instante, a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, o 90. Livro dos Salmos, o 90. Salmo não tem número. A gente muitas vezes usa essa prática de número, mas nós não referendamos o livro dos Salmos com número, apenas o Salmo. Salmo 90. Antes da leitura, eu vou orar rogando as bênçãos do Senhor na ministração da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã que tu nos concedestes, esse momento de adoração, esse momento em que nós podemos, de fato, nos deleitar na tua presença, ter comunhão contigo, com os nossos irmãos. Uma manhã também em que nós celebraremos a ceia do Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzir esses trabalhos e produzir edificação na tua igreja. Nesse instante em que falaremos acerca da tua santa palavra, que o Senhor possa, ó Deus, aplicá-la às nossas reais necessidades, que estejamos atentos, que a nossa mente e coração não venha vagar nesse momento em que há necessidade de desprendermos bastante atenção àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que tu possas assim, ó Deus, tratar das nossas vidas por meio da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a temática dessa manhã, a eternidade de Deus, nos confronta com a nossa finitude e, de certa forma, nos compele a termos acesso a Ele. Então, é um tema grande, né? Mas eu vou proceder aqui à leitura no Salmo 90 e passaremos às nossas considerações. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Vamos ler juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É maravilhoso pensarmos que esse salmo foi preservado, guardado pelo Senhor por milhares de anos, para encher os nossos corações e de alguma forma abençoar as nossas vidas nesta ocasião. O Salmo 90 é uma oração de Moisés, servo do Altíssimo. É, portanto, o salmo mais antigo do Saltério, porque foi escrito por Moisés. Versa sobre temas que envolvem a queda da humanidade. São assuntos, de certa forma, enigmáticos, importantes e relevantes para a nossa vida, como a fragilidade humana e a eternidade de Deus. A vida e a morte estão sendo tratadas aqui, o significado da vida neste mundo conturbado. E nessa manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns insights. Essa palavra de origem inglesa, na verdade, insight significa revelação, uma visão inesperada e autoconhecimento, uma percepção divina da realidade.
Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns insights que Moisés tem em sua caminhada pelo deserto junto com o povo hebreu. E o primeiro insight à luz desse salmo que eu quero tratar, podem ter outros, está aí nos versos 1º e 2º. Nós somos peregrinos e o Pai Celestial é o nosso verdadeiro lar. Nós somos peregrinos e o Pai Celestial é o nosso verdadeiro lar. Versos 1º e 2º, Moisés vai tratar disso. Os cruzeiros marítimos, na atualidade, proporcionam uma oportunidade singular de conhecer diversos lugares em uma mesma viagem, em um mesmo pacote. Quem já teve o privilégio, eu nunca fui, de ir num cruzeiro marítimo, seja na costa brasileira, europeia ou norte-americana, que seja, perceberam que você vai em diversos lugares em uma só viagem. Tem um momento que o navio para, você desce, faz as suas compras. Então você tem a oportunidade de conhecer diversos lugares. Lugares geralmente bonitos e paradisíacos. Lugares selecionados. Mas geralmente o turista sabe, e normalmente o turista sabe que é apenas uma viagem, que aqueles lugares não são o seu lar. E, geralmente são locais em que eles desfrutam alguns períodos de férias para arejar a mente, suavizar o coração. Muitos acabam voltando aos mesmos lugares. Eu conheço pessoas que viajam para o mesmo lugar todo ano há vários anos. Ou seja, gostam muito daquele ponto turístico. E alguns têm, eu não diria a insanidade, mas têm a coragem de comprar uma famosa casa de veraneio. Algumas dessas casas ficam vazias o ano inteiro e eles prometem a si próprios que vão visitar a casa em todos os feriados, mas nem sempre isso é possível. E a casa acaba ficando ali meio que abandonada, deixada de lado. Então, gostam tanto do local que acabam comprando um espaço para chamar de lar naqueles dias que passarão ali de férias. Mas eles sabem que ali não é o local da sua morada. Eles moram em outra cidade. Eu já conheci pessoas também que aposentaram, gostavam tanto do local de veraneio que mudaram para o local de veraneio. Mas resolveram voltar, porque perceberam que morar no local de veraneio é diferente do que passar férias lá. Então, irmãos, como disse o rei Davi em 1 Crônicas 29:15, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. O local de veraneio tem uma lição importante a nos ensinar. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Para todos os mortais, a vida é uma peregrinação que vai se estender do nascimento à morte. Para os cristãos, é uma jornada que começa aqui na terra, mas tem destino certo que é o céu. E nós sabemos que essa jornada não é fácil, e não é fácil para ninguém, é sobremodo árdua. Jacó afirmou que os seus 130 anos, em Gênesis, primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, 47, verso 9, Jacó afirma o seguinte, que todos os seus 130 anos foram poucos e maus. Ele viveu 130 anos, ele reputou como poucos e maus. Difíceis, anos difíceis. Os primeiros 80 anos de Moisés foram relativamente tranquilos. Primeira etapa no Egito, depois ele foi para Midian, onde cuidava das ovelhas do seu sogro, mas os últimos 40 anos da vida de Moisés, sem dúvida alguma, foram anos emocionantes e dificílimos, no deserto, liderando cerca de 3 milhões de ex-escravos, murmuradores, e que nem sempre lhe obedeciam às ordens. Números capítulo 33 menciona 42 lugares diferentes que o povo de Israel acampou ao longo de sua jornada. Porém, onde quer que Moisés morasse, Deus era o seu lar. Deus era a sua habitação. Ele viveu no e para o Senhor.
Sabia exatamente onde encontrar forças, ânimo e encorajamento para as atividades e desafios diários. O lar deve ser esse local de reabastecimento em todos os sentidos. Você se alimenta, você toma banho, você tem momento de lazer, de descanso, e você se prepara para enfrentar a vida. Geralmente o lar deve ser assim. Moisés se dirige a Deus como Elohim, o Deus de poder e o Deus da criação. Ele descreve aqui ao longo do Salmo Elohim dando luz às montanhas e formando o mundo. Para as pessoas daqueles tempos antigos, as montanhas simbolizavam tudo que era duradouro e confiável. Por isso que no Salmo 121 ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para os hebreus, as montanhas representavam esse Deus eterno. E já parou para pensar, meus amados irmãos, na verdade gloriosa desse verso 4, que ele diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Se nós formos parar para pensar na verdade que está aí, nesse verso 4, a nossa cabeça vai dar um nó, porque aqui é o que nós chamamos de confluência de temporalidade com eternidade, de limitação com aquilo que é ilimitado. Certamente teríamos muita dificuldade de lembrar o que comemos na segunda-feira passada. Principalmente aqueles que comem várias vezes ao dia. Você se lembrar de todas as refeições que você teve na medida certa. Em outras palavras, o salmista está afirmando que Deus sabe muito melhor o que se passou há 1000, 10, 100 mil anos atrás do que o que nós sabemos sobre o que comemos ou o que aconteceu na noite passada. Deus sabe de todas as coisas. Isso é muito mais do que dizer que Deus é antigo, de que Deus é antes de nós. Isso quer dizer que Deus é eterno. E o que é essa eternidade de Deus? Eternidade não é que Deus viveu 10 mil anos. Eternidade não é dizer que Deus já viveu muito. Eternidade significa dizer que Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Não fala tanto do que ele já vivera, mas fala sobre a sua limitação. Deus não está limitado a minutos, a horas, a dias, a meses, a anos, a quantidade, ao tamanho do espaço. Significa que Deus criou o tempo e o espaço. O Deus que cuida de nós não se atrasa, não se esquece, porque esse Deus vê o mundo fora da caixa. Houve 7 gerações de Abraão até Moisés. Nós temos Abraão, Isaque, Jacó, Levi, Coate, Arão e chega a Moisés. Mas a habitação eterna de Moisés era o Senhor. E meus irmãos, esse mundo que nós vivemos parece muito mais real do que de fato ele o é. Mas biblicamente, quando nós olhamos para as Escrituras, esse mundo que nós vivemos é apenas um mundo de sombras. Sombras de uma era por vir com o eterno. É como se de fato nós estivéssemos voltando para casa. Cada vez que um dos nossos vai embora, a morte chega, nós percebemos isso de uma forma inconfundível. Nós estamos voltando para casa. Aqui não é o nosso lar. Mas além de peregrinos e ter como habitação o Pai Celestial, um outro insight que Moisés tem acerca da vida neste salmo é que nós somos alunos, inclusive nas próprias aflições. Deus está nos ensinando. Do verso 3 ao 12 ele vai tratar sobre isso. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos capítulo 7, verso 22 fala sobre isso. Porém, as lições que aprenderam na caminhada com Deus foram muito mais importantes. 2 lições fundamentais que nós precisamos assimilar nessa manhã acerca da nossa vida. Nossa existência é breve e passa rapidamente. Eu penso que ao ler esse salmo é uma das verdades que já saltam aos olhos. A vida passa rápido. Então precisamos fazer o melhor proveito da vida. Uma outra lição é que a vida, por muitas vezes,
é difícil e parece fútil. Há certas atividades que você faz que parecem que não têm fundamento, que não têm objetividade, finalidade. Mas viver é o único modo de nós amadurecermos. Das atividades mais ordinárias às mais complexas. E meus irmãos, pensem que se não houvesse pecado no mundo, tudo, pode ter certeza, seria diferente e sem dúvida alguma melhor. Existe a lei do pecado, e esse salmo de certa forma fala sobre isso, que Deus diz: tornai-vos filhos dos homens, ou filhos de Adão. A lei do pecado é: tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Admiramos e agradecemos a Deus, sem dúvida alguma, pelos avanços científicos que podem proporcionar recursos para a manutenção de uma sobrevida. No entanto, nós não podemos negar a realidade da morte e nem adiá-la quando chegar a nossa hora. Quando chegar a nossa hora, não tem recurso dessa vida que nos segure aqui. A escola da vida é uma preparação, um ensaio para a eternidade com Deus. E sem essa escola não podemos progredir do chamado jardim da infância para uma pós-graduação. Nós precisamos passar por todas as fases de tribulações. Aqueles que têm filhos tentam de todas as formas poupar os seus filhos de sofrimentos, desde criança. O menino ou a menina está ali andando, está perto de bater a cabeça em algum móvel, você diz: olha, aí vai bater a cabeça, né? Sempre tem aqueles alertas, porque você não quer que seu filho sofra. Mas seu filho vai ter que sofrer. Felizmente, ele vai ter que sofrer. E a vida é assim. Então, nós passamos por essa escola da vida. E na mesma proporção que envelhecemos, fica mais evidente que a vida passa rapidamente. Quando você olha para os seus cabelos brancos, mesmo quando a tinta passa um pouco, né, que alguns fazem a tintura, mas quando passa a tinta, você, opa, tem uns cabelos aqui, né? Cabelos brancos, as rugas no rosto, pode aplicar aquele botox, mas vai passar, vai ter que aplicar de novo. Você já não tem o mesmo vigor. Nós subimos a escada aqui antes do culto, acho que os irmãos do coral sobem bem antes para dar respirar, né? Que tenha. Mas a gente sobe, se chegar um pouco assim em cima da bucha e correr aqui, eu já sinto, já fico ofegante. E eu faço as minhas caminhadas, as minhas corridas, não sou assim tão devagar. Então, o nosso corpo vai demonstrando que a vida passa rapidamente. Nós voamos. Deus é eterno. Em comparação com a eternidade, até mesmo a vida longa, Moisés viveu 120 anos, ele fala que chegando a 70 a coisa já começa a ficar difícil, aí a partir de 80 já não vale mais a pena, é o que Moisés diz, mas ele chegou a 120 anos, mas até mesmo a vida mais longa, pena, é o que Moisés diz, mas ele chegou a 120 anos, mas até mesmo a vida mais longa é como o dia de ontem ou como a troca do turno da vigília da noite, ou do vigia da noite. É Deus quem diz: tornai-vos filhos dos homens, aí no verso 3. E nós devemos temer a esse Deus, honrá-lo e usar a nossa vida para glorificá-lo em todo o tempo. Moisés considerava que o limite de idade para o ser humano era até 80 anos. E ele já morreu em ditosa idade. Josué morreu com 110 anos. Mas o rei Davi, pasmem, um homem que teve uma vida tão cheia de atividades, entre aspas, tão emocionante, foi com muita emoção mesmo, ele viveu apenas 70 anos. Não gostamos de pensar na ira de Deus, mas a cada pessoa que deixa esta vida fica patente aos olhos de todos que o salário do pecado é a morte. A nossa vida é curta e frágil. E não se engane, a vida acabará para nós de repente. Mesmo as pessoas que estão enfermas para falecer, a vida acaba de repente. Talvez você nem perceba. Tem pessoas que morrem e nem sabem o que aconteceu ali. Jesus disse: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 60 centímetros, um passo, ao curso de sua vida? O que é um passo, irmãos? O que é um passo? É algo que nós damos que nem percebemos.
Jesus está dizendo que qual de vós, por mais ansioso que esteja acerca do seu futuro, das suas realizações, as suas preocupações, qual de vós que pode acrescentar um passo à sua vida? Nós precisamos rogar sabedoria ao Senhor para nos tornar bons alunos e prudentes mordomos do tempo e das oportunidades que Ele nos tem dado. A oportunidade passa, o tempo passa. E Deus vai dando oportunidades, Deus vai dando tempo para que nós possamos viver a vida da maneira que Ele deseja. E já perceberam que as pessoas reclamam muito, que se arrependem de não ter aproveitado oportunidades, que se arrependem do mau uso do tempo, dizem que o tempo está muito curto, que parece que o dia está passando mais rápido. Não, o dia não está passando mais rápido, são as mesmas 24 horas, é porque você está depositando seu tempo em coisas que às vezes não são importantes, mas só coisas urgentes. Não contamos a nossa idade em dias, mas em anos. Todavia precisamos viver um dia de cada vez. Aproveite o tempo que Deus lhe deu e seja um excelente aprendiz nessa escola da vida que nós estamos. Mas além de peregrinos e ter como habitação o Pai Celestial e também sermos aprendizes nessa vida temporal, um último insight que eu quero tratar aqui, que Moisés tem acerca da vida, é que nós somos povo de Deus. Essa é a nossa real identidade. E o futuro não é o nosso inimigo. O futuro é o nosso aliado. Porque o futuro é certo no Senhor. Versos 13 a 17 ele vai falar sobre isso. Indiscutivelmente, irmãos, a vida pode se demonstrar e se apresentar muitas vezes árdua, difícil, como eu falei na semana passada, das noites escuras da alma, que às vezes não é uma noite, ou é uma noite bem prolongada para muitos. Então, Deus, nessa jornada, vai nos disciplinar, e se não aprendermos as lições sujeitando-nos à sua vontade, Deus vai continuar perseverando conosco. Mas a vida não é só sofrimento. A história não vai terminar só em sofrimento. A despeito dessa moldura sombria que muitas vezes envolve a nossa vida e como descreve esse salmo, o enfoque do salmo não é a morte ou os reveses, mas o enfoque do salmo é a vida. As experiências passadas e presentes da vida são um ensaio que nos preparam para um futuro glorioso com o Senhor. Sempre pensando lá na frente. O cristão tem que ter uma visão à frente. Não que ele vai ficar ansioso com o futuro, mas ele tem que ter uma visão da obra inacabada. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando você vai fazer uma viagem de carro, você passa por diversos lugares. Se for muito longe, quem vai para a Bahia, então, são aquelas retas infinitas. Parece que nunca vai chegar. Quem vai a Caldas Novas, dependendo da estrada que pega, são muitas curvas. Então, se você ficar focado ali nas tribulações da estrada e não chega e não tiver uma visão além da chegada, do destino que você está indo, você pode se perder em meio à jornada. E assim com muitos crentes. Quando surge uma curva fechada, eles ficam presos. Ah, como é que eu faço? Para, pensa. E não segue. E perde o foco do seu futuro. Uma obra de construção civil. Quando nós fomos reformar esse forro da nave do nosso templo. Eu me lembro, o primeiro dia que os funcionários chegaram aqui, o pessoal que trocou o forro, começaram a arrancar o forro. Nossa, mas isso aqui ficou horrível. Porque era uma poeira de 20 anos que estava depositada nesse forro. Os bancos retirados, cobertos com saco preto, e aí começaram a arrancar esse forro, e isso aqui ficou coberto de poeira. Todo o piso coberto de poeira. E teve gente que viu a obra, quando subiu, chorou. Chorou. Porque era muita sujeira. Sujeira nas paredes, sujeira no chão. Mas qual era a perspectiva da obra pronta? Quando você entra para fazer um curso de pós-graduação, se você fica preso aos trabalhos, às dificuldades, às greves para quem está numa universidade pública, você se perde. Então você tem em vista
a sua formação. O que você vai fazer com esse curso, os benefícios que ele vai lhe trazer. O bebê em formação, e tantos exemplos nós poderíamos dar. Você não consegue ver, está na barriga da mãe, ali sendo gerado, você não vê nada, mas você tem fé que aquela criança vai nascer com saúde. E você ora a Deus para que ela nasça com saúde. E é assim. A vida como um todo nos prepara para a eternidade. O fecho do Salmo, desses versos 13 a 17, ressaltam a compaixão e o amor de Deus que jamais falham. O desejo divino de nos proporcionar alegria e contentamento, mesmo em meio às dificuldades da vida, e a capacidade divina de tornar a nossa existência relevante para a eternidade. Quando Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor, sem dúvida alguma, o futuro é nosso aliado. A injunção volta-te, verso 13, significa volta o rosto, deixar a ira e mostrar o resplendor da face, como diz ali em Êxodo 32, 12, Números 6, 23 a 26. E no verso 14, Moisés pode estar se referindo ao maná que caía a cada manhã, 6 dias por semana, e supria as necessidades físicas do povo. Meus irmãos, o maná apontava para Jesus Cristo, o pão da vida. Sustentou a vida dos israelitas durante 40 anos. 40 anos comendo pão. Nós estamos aí há pouco mais de 8 ou 9 meses de pandemia. Será que não é o mesmo Deus que sustentou o povo hebreu por 40 anos no deserto com pão e carne e água? Será que esse Deus vai nos abandonar em meio a uma pandemia? Com certeza não. Então, em nossa peregrinação somos sustentados por Cristo. Por isso que o futuro é nosso aliado quando Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Então, quero concluir. Esses são alguns insights que Moisés tem acerca da vida, da nossa jornada por esse mundo, à luz desse salmo. Pode ter outros. Mas ele fala sobre sermos peregrinos nesse mundo e o nosso verdadeiro lar é Deus. Ele é a nossa morada e ele veio fazer morada em nós. Nós somos alunos, inclusive nas aflições, até eu penso que principalmente nas aflições nós aprendemos muito. Somos quebrantados, somos moldados conforme a imagem de Cristo. E somos povo de Deus. A nossa verdadeira identidade está no Senhor. E o futuro é nosso aliado. Moisés pediu a Deus que desse a ele e a seu povo tanta alegria no futuro quanto as tristezas que haviam experimentado no passado. Deus prometeu a seus filhos bênçãos mais numerosas do que os fardos que eles carregam. Essa é a promessa do Senhor. Então, se você está numa tribulação intensa, saiba que tem promessas infinitamente maiores do que as suas tribulações. A glória vindoura excede muito aos sofrimentos que suportamos hoje. Moisés, em um determinado momento da sua trajetória, perdeu a calma. Ele não deixou de ser manso. Ele continuou sendo o homem mais manso que já existiu. Mas ele perdeu a calma. Mas também ali era complicado. E ele não pôde entrar na terra de Canaã. Mas nós sabemos que Moisés chegou à terra prometida com Jesus. E ele compartilhou a glória de Deus com Elias e 3 discípulos de Jesus, como diz Mateus 17, 1 a 8. No chamado episódio da transfiguração. Então Moisés não entrou em Canaã, mas Moisés entrou na terra prometida. As dificuldades que não são compensadas pelo Senhor aqui na terra serão compensadas no céu. Pode ter certeza disso. Isso inclui até mesmo quando nós estamos prestando um serviço a Deus na sua igreja ou fora dela. E pense em quantas frustrações Moisés não passou nas mãos daquele povo ingrato e murmurador. Quantas situações complicadas. E ele pede aí no final do salmo, no fecho, para que Deus confirme as obras de suas mãos. Moisés sabia que não teria tempo para fazer tudo aquilo que queria fazer. Ninguém tem. Ninguém tem. Eu não conheço ninguém que diz assim, eu já fiz tudo o que eu queria fazer, Deus pode me levar.
Sempre tem alguma coisa. Sempre tem uma preocupação. Você tem uma preocupação com um neto, com um bisneto. Sempre tem alguma preocupação. Eu me lembro de uma irmã aqui da igreja que estava muito enferma. Eu a visitei e ela estava gravemente enferma. Eu nunca me esqueci do que ela me disse. Ela falou assim: pastor, se Deus quiser me levar, eu estou preparada para estar com Deus. Mas eu não posso ir ainda, porque meu filho precisa muito de mim. Eu não posso ainda, o que meu filho vai fazer sem mim? E eu falei para ela: fique tranquila, Deus vai continuar cuidando do seu filho. O filho dela tinha quase 60 anos. É assim. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer. Nunca vai dar tempo de fazer tudo. É como sair de casa atrasado. Fica um monte de coisa para trás. A vida é assim. Então Moisés diz: Senhor, confirma as obras das nossas mãos. As bênçãos do nosso trabalho terão continuidade. Foi o que aconteceu com a vida de Moisés. Se tornou um ícone, um herói da fé em meio ao povo hebreu. Quem nos recompensará será o Senhor. Sempre tenha isso em mente. Seja dona de casa com o seu trabalho, que muitas vezes é ingrato, no serviço aos seus. Seja o marido que trabalha também, às vezes não tem o devido reconhecimento. Seja na igreja, fora da igreja. Quem nos recompensará será o Senhor. Haverá um momento que o tempo não será mais um limitador, pois estaremos na eternidade com o Senhor. Aí conseguiremos fazer tudo com bastante tranquilidade. Com Cristo, voltaremos ao pó, se Ele não vier em sua segunda vinda gloriosa. Mas com Ele ressurgiremos para uma nova vida. Que Deus nos ajude a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que o Eterno confirme as obras das nossas mãos durante a nossa jornada por esse mundo. E nós vamos encerrar lendo apenas os versos 12 e 17 juntos. Leamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.